Senhor e o amor de Maria. Eu sou a Viviane, sou serva aqui do Santuário Mãe dos Aflitos e faço parte do Mulheres do Fogo. Mulheres do Fogo este ano está com um projeto novo, o Reflexo de Maria. O que seria esse Reflexo de Maria? Nós iremos contar em alguns vídeos algumas das virtudes de Nossa Senhora, mas não somente na vida de Nossa Senhora no decorrer da história dela, mas na vida de algumas mulheres. Afinal, somos filhas de Maria. E as virtudes de Nossa Senhora se refletem em nossa vida em diversos momentos. Basta a gente enxergar isso. E esse é o objetivo desses vídeos. É mostrar pra mim, pra você que nos assiste, mulher, as virtudes de Nossa Senhora em nossas vidas. Amém. Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a virtude da misericórdia. Nossa Senhora como essa virtude da misericórdia. Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia. Isso mesmo. A gente pode ver essa virtude da misericórdia de Nossa Senhora, por exemplo, quando o arcanjo avisa ela da gravidez da sua prima Santa Isabel. Ela larga imediatamente tudo, mesmo grávida, faz uma grande viagem para encontro da sua prima Santa Isabel e ali ajudá-la naqueles momentos da gestação dela. Ali ela demonstra toda a sua misericórdia. Para a gente entender um pouquinho melhor o que é essa virtude de misericórdia, eu trouxe uma colinha porque minha memória não é muito boa. No dicionário, misericórdia significa sentido de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dó, compaixão, piedade. Esse é o significado dessa palavra misericórdia, dessa virtude, misericórdia. E para falar um pouquinho sobre esse reflexo de Nossa Senhora em nossas vidas da misericórdia, eu trouxe aqui uma mulher que vai compartilhar a sua história e dentro da sua história a gente vai poder ver essa misericórdia, essa virtude de ser misericordiosa. Hoje aqui comigo está a Dona Carminha. Seja bem-vinda, Carminha. Obrigada. A Carminha, ela é serva aqui do Santuário Mãe dos Aflitos. Ela é serva também da Paróquia Santa Gertrudes, participa de várias pastorais, né, Dona Carminha? Isso, é. Que é o grupo de oração. A Mãe Peregrina, Vicentinos e o Apostolado da Oração. Tá vendo só? Olha que mulher misericordiosa, que se doa em várias pastorais e está sempre muito feliz, não é? Graças a Deus. Bom, Dona Carminha, eu queria que você partilhasse conosco um pouquinho da sua história, daquilo que você me contou, né? Para essa mulher aí que nos assiste, ver esse reflexo de Nossa Senhora, que é o reflexo da virtude de ser misericordiosa. Isso. Então, a minha vida foi, né, uma vida sempre de pessoa que gosta muito de estar na igreja, gostava muito de estar na igreja, né? E teve um tempo que eu acabei afastando um pouco, mas Deus sabe de todas as coisas. Sim. E Ele a gente tem sempre um caminhar, né? De amadurecer. Isso. Então, eu hoje sou viúva, né? Eu já tenho 22 anos viúva. Fiquei mais tempo, tô mais tempo viúva do que casada, que eu fiquei casada 17 anos só, né? E eu me casei com 28 anos, né? Me casei com o meu esposo José, né? O José, né? José, eu sou o seu José. Tinha que ser o José, né? Então. E a gente teve uma vida muito boa, graças a Deus. Sim. A gente vivia muito bem com ele, esses 17 anos, foi 17 anos bem vividos, né? Aí tive 2 filhos, né? A Úrsula e o Wellington, né? E aí daí um tempo, né, que a gente, da nossa vivência, né? Aí o meu esposo ficou doente, né? Ele teve um infarto, assim, do nada, tava bem, do nada teve um infarto. E foi onde a gente correu para o hospital. Aí ele ficou 22 dias internado, ficou 10 na UTI, né? E aí depois, num dia, eu perguntei para os médicos, indo fazer a visita, né? Sim. Aí eu perguntei para os médicos como que estava a situação dele. Aí eles falaram, né, que o problema dele era muito grave, porque ele tinha um infarto
das veias artérias, né? Entendi. Isso. E aí, para quem não sabe, as artérias são veias de forte calibre que nutre sai o sangue do coração, que vai nutrir todo o nosso sistema. Isso. Né? Algumas pessoas, elas costumam ter alguns infartos, né? Que podem ser causados por algum entupimento de veia, por alguma deficiência no coração, de bombear esse sangue. E no caso do seu marido foi justamente um problema nessa artéria que se liga ao coração e nutre o nosso corpo, que acabou gerando esse infarto, né? Isso. Então, aí depois ele saiu, depois de 22 dias, ele foi para casa, né? E a gente ficou uma semana em casa. Aí depois de uma semana ele teve outro infarto, né? E de novo correndo para o hospital, e onde ele ficou mais 15 dias, né? E então nessa segunda vez, porque da primeira vez, sabe quando a gente acha assim, imagina, né? Vai voltar para casa, não vai morrer, vai ficar tudo bem. Então da primeira vez foi tranquilo, da segunda já deu assim... Já ficou a preocupação, né? E aí os médicos falaram assim, olha, o problema dele é grave porque eles teriam que ter dado para ele um remédio que era para não repetir, e não foi dado esse remédio, né? Esse tempo do primeiro pro segundo infarto, foi muito tempo que se passou? Foi um tempo curto? Então, do primeiro pro segundo foi uma semana só, né? É grave. É grave, né? E grave. Aí, quando um dia eu fui visitá-lo, né? E aí a médica falou, olha, o problema dele é muito grave, a senhora vai para casa e espera que depois qualquer coisa a gente liga. Aí eu fiquei desesperada, né? Porque se ela falou liga, porque então o caso era sério mesmo, Sim. né? Aí eu fui para casa, né? Era as visitas eram à tarde, então aí eu fui para casa da minha mãe, inclusive, que minha mãe morava, né? No mesmo quintal que eu. E minha mãe não estava em casa. Eu cheguei, ela não estava em casa, eu fiquei lá na casa dela e estava assistindo Faustão, né? Tava passando Faustão esse horário. E aí, mesmo assim, preocupada, aí de repente eu ouvi uma voz de um alto, assim, de uma escada, que falava assim, filha. Aí eu olhei, né, esse filha, e não vi ninguém, aí repetiu de novo, filha. Vai, agora é a hora, não espere mais. E esse não espere mais é que eu já estava pensando em voltar para a igreja, né? Que eu já tinha afastado, de voltar para a igreja. E esse tempo demorou para voltar para a igreja de 2 anos e 8 meses, né? Que foi o tempo que seu marido ficou doente. Ficou doente. Só pra gente entender um pouco. A dona Carminha, ela se afastou um pouco da igreja em 2 anos e 8 meses, porque o marido dela ficou muito doente. E aí, para cuidar do marido, ela acabou se afastando. Ela não fazia as coisas pra ela mais, né, dona Carminha? Ela não servia mais a Deus, porque a todo momento ele te chamava. Todo momento. Ele sentia alguma coisa, ele te chamava. Chamava. Né? E ele só sentia segurança se você estivesse ali do lado. Perto, porque ele sentia muita falta de ar, né? E geralmente quando ele sentia essa falta de ar, tinha que correr pro médico. Então ele tinha medo quando dava essa falta de ar, né? Então ele achava que tinha que ir pro médico. Entendi. É uma realidade, dona Carminha, que a gente vê hoje, em alguns casos, né? A gente vê, às vezes, um ente muito próximo, que a gente ama muito, adoecer. E aí, naquele momento, existe a necessidade daquela pessoa em te ter por perto, existe a necessidade do cuidado, né? Isso. E a gente gasta longos tempos, a gente às vezes nem dorme direito, não come direito, Com certeza, não faz nada não, direito. Não. Por conta daquela pessoa que tá precisando ali de ajuda, né? A gente se doa por inteiro, né? Com certeza. Naquele momento de dor daquela pessoa, né? Eu tenho certeza que ele deve ter chorado, ele deve ter pedido a sua oração, sim, pra que você pedisse a Deus por ele, né? Sim, com certeza. Porque eu acho que muitas vezes quando a gente entra numa situação de doença,
bate uma tristeza muito grande também. Com certeza. É um momento de muita luta, né? E com os filhos pequenos, né? Também, Você também tinha seus filhos que eram pequenos, né? Pequenos, eu tinha que trabalhar, né? Também, né? Então tinha essa parte aí que eu tinha que trabalhar. Tinha que se dividir em tudo isso, né? E aí você saiu naquele dia quando a médica falou vai pra casa, com aquela vontade de ir para a missa. Isso. Aí você foi pra casa? Não é nem com vontade de ir para a missa. Esse tempo ainda não tinha voltado, né? Aí quando eu ouvi essa voz, né? Aí que eu falei, aí pensei e falei, é pra igreja que eu tenho que ir, né? Na mesma hora que você ouviu aquela voz te chamando. Me chamando, veio em mim, é pra igreja. E eu tinha o desejo de ir pra igreja sempre nas missas das 18, porque eu achava que eu tinha que terminar todos os trabalhos. Sim. E quando eu fosse pra igreja, para me entregar totalmente, né? Podia ficar tranquila. Então, por isso que quando eu ouvi a voz, eu imaginei, é para a igreja. E nesse dia, eu olhei o relógio, faltava 15 para as 6, que era às 18 horas era a missa, né? Então, faltava 15 para as 6, eu falei, vai dar tempo, né? Sim. Aí fui, só avisei para minha irmã que estava em casa, ó, quando minha mãe chegar, fala que eu fui para a igreja. Então, ela saí e fui para a igreja. Aí faltava 5 minutos para começar a missa. E esse horário, esses anos todos, ficou na minha mente que esse horário é o horário que eu saio todos os domingos para ir para a igreja. Faltando 15 minutos para começar a missa, né? Aí eu chego, dá tempo para fazer umas orações, né? Esperar a entrada, né, do padre. Então, ficou marcado esse horário. 15 para as 18, né? E nesse dia que você foi, que a voz te chamou, você viu o horário, ia dar tempo para missa, você chegou na missa. Como é que foi essa missa para você? Nossa, essa missa para mim foi tudo. Porque quando o padre chegou no altar, que falou, já fez o sinal da cruz, né? Já começou, abriu meu coração, né? E aí quando foi nas leituras, todas as leituras, parecia que Deus tinha feito tudo para mim, né? Tudo falava dos meus problemas, né? E na homilia que o padre fez, então, eu falei, nossa, Senhora, que coisa, né? Ainda falei assim, que eu tinha que voltar era hoje mesmo. Esses 2 anos e 8 meses, ele estava me preparando para minha volta, né? E aí? Aí você saiu da missa, voltou para sua casa, no outro dia voltou a ver o seu marido, que ele ainda estava no hospital. Estava no hospital. Ele estava no segundo infarto. No segundo. Aí ele saiu do hospital depois disso. Então, aí quando foi no outro dia que eu fui visitá-lo, aí eu fui conversar com os médicos, né? Aí a médica falou assim, olha, ele teve uma melhora muito grande, né? Aí eu falei, ele não tá mais então, não é mais sério, né? Ela falou, não, ele teve uma melhora muito grande e tô pensando em dar alta para ele daqui uns 2, 3 dias. Aí foi uma felicidade, né? Aí que eu falei assim, Jesus, como o Senhor é maravilhoso, né? Bastou eu ir para a igreja que ele já abriu, né? Foi abrindo as portas, Foi abrindo as portas, Aí ele voltou para casa, ficou uns dias com vocês. Aí ele voltou para casa e ficou. Aí tudo bem, né? Ele tinha sempre problema de ter a falta de ar, né? Foi assim, era quase toda semana, de cada 15 dias, tinha que correr com ele pro médico, né? Mas depois desse segundo infarto, ele ainda ficou com a gente durante 2 anos e 8 meses, né? 2 anos e 3 meses. Aí então, quando foi num dia, durante 1 mês ele passou super bem, não precisei correr com ele, nada. Aí ele falou pra mim assim, ele me chamava de nega, né, o nome de jeito carinhoso que ele tinha. Aí ele falou, nega, olha como eu estou bem, né? Passei o mês inteiro sem precisar de ir pro médico.
Eu falei, então, Jesus é maravilhoso, então a gente vai começar a ir agora os 4 para a igreja, né? E aí ele falou assim, eu vou na casa do meu pai e vou falar para ele que eu vou começar a trabalhar, porque eu já tô ótimo, posso trabalhar. Eu falei, então tá bom, vai lá e fala para ele, né? E então ele foi, contou pro pai, né, que tava bem. Aí o pai ficou feliz também, né? Aí ele voltou para casa. Aí passou mais uma semana, aí a gente tava na cama, era noite, tava eu e os filhos e ele na cama, e de repente, eu não sei se eu passei por um sono, né? Ou se... Eu só sei que eu fechei os olhos e aí ele subia. Aí ele falava pra mim assim, nega, eu tô subindo. E assim, não sei se é um sonho, aí ele subia e algo subia junto com ele embaixo, sabe? Tipo assim, tá segurando, né? Pra subir, né? Aí eu abri o olho assim e falei, o que será que tá acontecendo? E nisso a minha mãe tinha viajado para o Paraná e lá tava chovendo muito, né? Aí eu falei, será que é algum problema com a minha mãe, né? Por isso que eu tive esse... Sim. E aí minha mãe voltou, ela faltava 5 dias para ela chegar, aí minha mãe voltou. E nisso daí, 5 dias, aí ele faleceu. Então, no meu modo de pensar, Ele faleceu por conta de um outro infarto. De um outro infarto, mas assim, não deu tempo nem para ir para médico, não. Ele deu um infarto, E aí eu falei, nossa, né? Aí corri e falei, nossa, será que é alguma visão assim, né, que eu tive desse quando ele subia? Aí eu ainda pensei assim, acho que Nossa Senhora, ou Jesus, queria me mostrar que ele já tinha feito aquele tempo que era para mim acostumar, né? Para depois ele partir, né? Aí Deus estava chamando. Então, aí ele faleceu, né? E aí aí teve todo aquele procedimento de enterro, tudo, né? Então, aí depois quando foi... Aí eu vim pra casa, tipo, né? Eu vou ter que ficar na minha casa, né? Não tem outro lugar pra ficar. Ainda mais com os filhos. Passei aquela noite lá em casa. E aí, como eu trabalhava, os meus patrões falaram pra mim, olha, você pode ficar o tempo que você achar que você pode ficar em casa. Pode ficar. Então eu fiquei uma semana em casa, né? Aí eu falei, não, agora eu tenho que trabalhar, né? A vida tem que continuar, né? Mas aí mesmo você triste, assim, sentiu muita tristeza. Muita tristeza, chorava muito, né? Porque a gente, na perda, né? Por mais que a gente saiba que a morte, né, vai chegar para todos nós, né? Aqui é uma passagem, né? Nem sempre a gente está preparado para o momento que vai acontecer. Conosco e com quem está do nosso lado, né? E muitas vezes, assim como a dona Carminha, você passou por uma perda e aquele cantinho que onde ficava aquela pessoa, aquele momento que você passava com aquela pessoa fica um vazio. Fica um vazio. Nossa, principalmente. E uma tristeza, né? Uma tristeza imensa. Que é um período que todos nós passamos quando perdemos alguém que amamos muito, né? É verdade. Então, aí deu uma semana, eu falei, né, vou trabalhar, porque a vida tem que continuar, os filhos precisam, né? Sim. Já não tinha ele, né? E aí eu fui trabalhar. Aí quando eu voltei, né, cheguei em casa, aí com aquela tristeza eu falei, vou ligar o rádio, né, pra ouvir uma música de igreja, qualquer coisa assim, né? E quando eu liguei o rádio, a música que passava era aquela Nossa Senhora me dê a mão. É a do Roberto Carlos. Do Roberto Carlos, Então, quando eu ouvi aquela música, foi assim uma coisa que abriu meu coração, né? Parecia que Nossa Senhora estava ali cuidando de mim, né? Parecia não, né? Porque era ela cuidando de mim realmente, né? E foi o que eu achei muito engraçado é que Nossa Senhora continuou dia após dia. Eu ia trabalhar, quando eu chegava,
Aí eu ligava o rádio, cantava música, independente do horário, porque eu não chegava no mesmo horário. Às vezes eu chegava mais tarde, às vezes eu chegava mais cedo, era ligar o rádio, cantava essa música. Só pra gente entender então, a dona Carminha tava passando por aquele momento de perda, tava muito triste, ficou uma semana em casa, de folga, porque os patrões deram esse momento para que ela se resguardasse, se recuperasse para as atividades dela. Ela voltou. Só que ela voltou a fazer as atividades dela ainda com aquela dor no coração. Isso. Com aquele sentimento de tristeza, de vazio. E aí, no primeiro dia que ela chegou para trabalhar, ela resolveu ligar um radinho ali, né, para poder fazer as coisas dela. E a primeira música que tocou ali foi aquela música do Roberto Carlos, que fala sobre Nossa Senhora. Eu não sei cantar, gente, sou péssima, mas fala assim: Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, né? Da minha vida. E aí, ao longo daquela música, aquilo foi entrando no seu coração. No meu coração. E foi trazendo a paz que você precisava. Né? Verdade. E aí não bastasse aquele momento que você estava passando, né? Naquele primeiro dia de volta ao trabalho, tudo. Todos os dias, durante um período de tempo, você ligava o rádio, aquela música tocava de novo. Você ligava o rádio, aquela música tocava de novo. Não importava os horários, se era manhã, tarde, noite. Todas as vezes que ela ligava o rádio, a música tocava. E aquela música entrava no seu coração e ia te curando. Ia curando, ia dando aquela paz, né? Ia dando a paz, e a leveza, aquela tristeza que antes pesava, né? ia passando. A tristeza ia passando. Aí fica a saudade, né? Que a saudade é uma coisa gostosa. Saudade, né? A gente sempre vai ter, né? A gente precisa ter, né? Porque a ter. gente ama. E quem ama sente saudade, sente falta. Então, saudade de alguém que a gente perde, a gente vai ter sim. Sempre, né? Sempre. Porque sempre. ainda continua, né? Exatamente. 22 anos depois. Exatamente. Nós sentimos uma saudade. O que não muito pode grande. ficar é essa prisão da tristeza, da solidão, Isso. né? Da agonia e da falta de paz. Isso não pode ter na nossa vida quando a gente perde alguém, né? Não, a gente não pode. precisa recorrer a Deus, recorrer à Virgem Maria, para que conforte o nosso coração, que foi o que aconteceu com você. Aconteceu comigo, né? A cada dia que você ligava o rádio, aí a música vinha. E era muito interessante que eu pensava, não podia ser outra música, né? Mas não, era aquela música. E foi por um período assim que depois eu fui perdendo a noção de quanto tempo, né? E foi dando aquela paz. E depois, eu não sei se depois a Nossa Senhora falou, já tá curada, né? Que Deus então, sabe o tempo certo de cada um, né? né? Da cura. Aí pronto, passou. Eu, graças a Deus, fiquei bem. Continuei, né? Na igreja, caminhando na igreja, porque a gente precisa, né? Se a gente não estiver no caminho de Deus, a nossa vida não é nada. A gente não consegue sustentar, Com certeza, né? E aí com os filhos, depois, aí a minha filha, ela já tinha, quando o pai morreu, ela tinha 14 anos, né? Então já era um período, meu filho tinha 7. E aí o meu filho eu consegui levar ele para a igreja também. Ele foi coroinha, né, durante... A família foi caminhando, Foi né? caminhando, E aí... Hoje você tá nas pastorais, né, que a gente comentou aqui. Isso. Servindo, e uma coisa assim que me chama muita atenção é que ela vem com muita alegria, faça sol, faça chuva, faça frio. A Carminha tá lá, bonitinha, chegando na igreja com um sorriso no rosto, né? E isso é bonito da gente ver, né? Porque a gente sem Deus não é nada, né? Sem Deus, Nossa Senhora na nossa frente, a gente não vence nada. Não né? mesmo, Carminha, Então, não mesmo. Graças a Deus. Obrigada por você ter partilhado esse momento da sua história, né? Eu chamo a atenção aqui pra você que perdeu alguém que você ama muito, que tá assim te passando por esse momento de dor, de tristeza, de solidão, de vazio. Precisamos estar na presença de Deus. Quando eu falei lá no começo do vídeo que da virtude de Nossa Senhora, que ela é misericordiosa, que ela largou tudo, que ela viajou assim a um longo período para chegar até a Santa Isabel, a sua prima, e ali cuidar dela, ela fez o mesmo com a Carminha.
Foi, né? A mesma coisa, né? Ela viu a necessidade da Dona Carminha, que estava ali passando por aquele momento difícil de perda, depois de um longo período cuidando do seu marido que era enfermo. Nossa Senhora, através de uma música que fala exatamente, entra no meu coração, né? Entra no meu coração. E ela entrou no coração da Carminha por vários momentos, por vários dias, até que o coração da Carminha estivesse bem e ela pudesse caminhar. É isso. Né? E A mesma coisa um amor Nossa assim, Senhora muito faz. grande por Nossa Senhora, um amor assim imenso mesmo, né? Então a gente cria isso, né, com ela, né, que é a nossa mãe, né? Então eu te digo, se você passa por isso, chama Nossa Senhora, chama ela para perto de você. Ela com esse amor de mãe, pede para ela adentrar o seu coração, para que essa tristeza, a solidão, a falta da pessoa querida, ela possa te ajudar a superar isso. Como disse a Dona Carminha, saudade a gente sente e é preciso sentir porque a gente ama. Quando a gente ama, a gente sente saudade, a gente sofre. Isso é um lado de dar amor e ser amado, né? Então peça para Nossa Senhora para ela visitar seu coração. Às vezes muitos de nós nos encontramos numa situação tão difícil de superar uma perda, mas basta a gente olhar para Deus, olhar para Nossa Senhora e pedir que eles visitem o coração e esperar o tempo de Deus, né? A Dona Carminha esperou aquele tempo de Nossa Senhora estar ali cuidando dela, estar ali trabalhando com ela, né? Então, a minha dica pra você e pra mim mesma também, né? Que eu também tenho pessoas que eu amo muito, é recorrer a Deus e recorrer a Nossa Senhora. Sei que às vezes a dor pode ser imensa, mas a gente não pode esquecer que a gente tem um pai e a gente tem uma mãe que nos amam incondicionalmente. E mais do que a gente sentir a nossa dor, eles sentem a nossa dor. Também, né? Eles sentem a nossa dor, né, Dona Carminha? Verdade. Bom, pra gente finalizar esse momento, sobre essa virtude de Nossa Senhora, a virtude da misericórdia, né? Aqui que a Dona Carminha partilhou um pouquinho da história dela com o marido dela, da doação que ela teve ali com o marido dela, e depois da misericórdia de Nossa Senhora com ela mesma, né? Porque depois de uma longa jornada de você ali, junto com aquela pessoa que se encontra doente, você acaba se desgastando muito. Quando se perde a pessoa, você acaba se entristecendo muito, e ali Nossa Senhora cuidou. A todo instante ela cuidou. Então, pra gente finalizar esse vídeo, vamos nos voltar para a imagem de Nossa Senhora dos Aflitos, né? Pedir para que essa imagem, essa mulher aqui, né? A Virgem, que visite o seu coração aflito. Você que se encontra nessa situação de estar lutando contra uma enfermidade, de estar ali cuidando de alguém enfermo, ou por uma perda, porque perdeu alguém que ama muito. Que você possa entregar o seu coração a ela e permitir que Nossa Senhora adentre o seu coração e cuide de você. Ela, como mãe, ela tem todo o amor para dar, todo o carinho para dar. A companhia dela é cura para nós, porque foi a partir dela que Jesus Cristo foi gerado, foi a partir dela que a salvação veio até nós. Que a Virgem Maria possa acalmar o teu coração, possa te confortar, possa te dar a força necessária neste momento. Que a misericórdia de Nossa Senhora possa te abraçar. E junto com a misericórdia de Nossa Senhora, a misericórdia de Deus possa te estender a sua vida. Que possamos entregar este momento, entregar a tua vida, você que nos assiste, a essa Virgem, através dessa Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós envolvendo,
e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Obrigada, Carminha, pela sua partilha aqui conosco. Eu agradeço a você aqui que nos assistiu desde o início e te aguardo no próximo vídeo com mais uma virtude de Nossa Senhora, com mais um testemunho de uma mulher em que essa virtude se reflete. Amém, né? Amém. A paz do Senhor e o amor de Maria.